Olá, meu nome é Graziela Luiza Menchen, eu sou auditora estadual de Finanças Públicas e atuo na Secretaria de Estado da Fazenda há 19 anos. Eu sou manezinha da ilha porque, na verdade, morei muito tempo em São José, né? A maior parte da minha vida eu morei em São José, então na verdade, eu sou josefense, mas eu acabei nascendo em Florianópolis porque na época, em 82, não tinha o Hospital Regional de São José ainda, então eu nasci como boa manezinha, eu nasci na Carlos Correia. Então, eu passei no concurso, assumi em março de 2004, então recém-completei 19 anos de carreira no serviço público. Então, são 19 anos atuando com a contabilidade aplicada ao setor público aqui na Secretaria de Estado da Fazenda, gerando informações para subsidiar a tomada de decisão dos gestores, implementando ações de melhoria para a transparência da gestão pública, seja por meio da apresentação da prestação de contas do governador do Estado ao Tribunal de Contas, ou por ações como o Balanço Cidadão, que pretendem trazer uma linguagem mais acessível sobre as contas públicas ao cidadão, e também em relação ao desenvolvimento, e à reformulação do Portal da Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina. Eu sempre fui boa em números, sempre tive notas altas em matemática, e quando eu ingressei na Faculdade de Ciências Contábeis, aquela forma lógica da contabilidade trabalhar, do fechamento dos débitos com os créditos, aquilo lá, vamos dizer assim, que foi paixão à primeira vista. Então, foi uma ciência que eu realmente me apaixonei, sou apaixonada até hoje. Uma ciência que tem essa missão principal de gerar informações para tomada de decisão, seja nas empresas privadas ou como aqui nos órgãos públicos. Então, o resultado desse nosso trabalho ele é muito gratificante, porque a gente vê realmente as ações serem implementadas com base nas informações que a gente elabora e subsidia os gestores. Eu sempre fui apaixonada assim por estudar, sempre busquei novos conhecimentos, então desde o momento que eu saí da faculdade, que busquei iniciar a minha carreira profissional, eu sempre fui atrás de cursos de atualização profissional. E não só em relação à profissão em si, busca de autoconhecimento, então eu sempre invento algum curso ou outro para buscar esse maior conhecimento, tanto profissional quanto de mim mesma, porque a gente está em constante evolução, seja da própria profissão, que exige novos conhecimentos, atualizações em relação à legislação, mas também a nós mesmos, a gente vai evoluindo, a gente vai tendo relações, ao longo da nossa vida, e essas relações elas vêm para nos mostrar, mudanças de comportamentos, de hábitos que a gente precisa incluir para se tornar um ser humano melhor, porque é para isso que a gente está aqui, para evoluir como ser humano e para contribuir cada vez mais com a melhoria da vida das pessoas que estão ao nosso redor, enfim. Então, essa sempre foi uma busca minha, um ideal. E talvez sim tenha a ver com essa necessidade, esse valor ou essa crença que eu tenho em relação à minha necessidade de independência financeira. Então, sempre foi algo que eu busquei na minha vida, seja por meio da formação profissional, como também da busca de um emprego, de uma estabilidade financeira. Então, são valores sim que eu acredito. E que tem a ver também com o papel da mulher, vamos dizer assim. Eu acho que toda mulher tem uma história e ela tem principalmente uma luta, uma luta de sobrevivência, uma luta de independência, uma luta principalmente de algo que muitas vezes ela precisa abrir mão. Então, de inspiração, eu busco inspirações todos os dias, e todos os dias eu sou tocada por diversas histórias que me motivam e que me inspiram.
mas para dizer apenas, né, um nome, dar apenas um exemplo de alguém que me inspira, né, nada mais justo do que minha mãe. Né? A minha mãe, ela é uma mulher extremamente batalhadora, trabalhadora, sempre buscou trazer, né, contribuir de alguma forma para o sustento da nossa família, assim como meu pai, e também sempre valorizou, né, disponibilizar de alguma forma condições para que nós, né, eu e os meus irmãos tivéssemos condições de estudar, de ter a nossa profissão. Então, para isso, ela abriu mão de muita coisa, ela se sacrificou muito, né, desde horários de trabalho, desde funções, sonhos que ela teve que abrir mão. Então, ela é um dos grandes exemplos que eu tenho na minha vida e que me inspiram a cada dia, né, lutar mais por melhores condições e por valorização do papel da mulher, né, e das contribuições que a gente tem em relação à sociedade como um todo, né, porque as mulheres, elas trazem um grande exemplo e uma grande contribuição para a sociedade. Então, exemplos como esse, né, se a gente olhar apenas dentro de casa, a gente já vai poder ter uma série de bons exemplos e de boas inspirações aí para ter orgulho, né, de ser mulher e de dar as mãos, né. Eu acho que essa é uma ação que a gente precisa valorizar, né, e se dedicar ao apoio, né, uma da outra, a compreensão, né, de tudo que está por trás das abdicações do dia a dia das mulheres. Então, eu acho que se a gente puder olhar um pouquinho com mais cuidado, com mais carinho e reconhecer a luta de cada uma, eu acho que já é um grande passo para que a gente comemore e valorize cada vez mais o papel da mulher. A Grazi, fora da Secretaria da Fazenda, algumas pessoas, eu até brinco quando eu trago algum bolinho e tal, a Grazi gosta de cozinhar, né? A Grazi gosta de fazer uma comidinha especial para a família, com bastante sabor, com bastante tempero, porque essa é uma das formas, assim, que ao longo da minha vida eu consegui enxergar, né, por exemplo, na minha avó. A minha avó, quando a gente chegava lá nas datas comemorativas, principalmente, de Natal, de Páscoa, né, ela ficava praticamente o dia inteiro na cozinha, fazendo doces, fazendo almoço. E a gente acabava, muitas vezes, não tendo aquele contato com ela, né? E ao longo do tempo eu fui percebendo que a forma de ela nos acariciar, né, de demonstrar o amor dela, era através da comida. Então eu acho que o cozinhar, né, o reunir a família e proporcionar uma alimentação gostosa, né, que reúna o grupo e que saboreie aquele momento, eu acho que é um gesto de amor e é algo que eu valorizo bastante. Então, eu gosto de cozinhar, eu gosto de praticar minhas atividades físicas, eu gosto de assistir bastante filme, seriado, gosto de ler. Então, eu tenho diversas atividades que eu busco sempre proporcionar o meu bem-estar, me acalmar, me deixar mais relaxada. Então, são essas atividades que eu busco realizar no final de semana, por exemplo. E eu sou bastante rigorosa com horários, então a minha agenda é bem fechadinha, eu tento cumprir todos os horários, seguir a minha rotina para conseguir dar conta de tudo. E obviamente as atividades de lazer acabam ficando para a família, né, no final de semana. Então é assim que eu tento dar conta de tudo. Essa questão da disciplina, obviamente, tem prós e contras, né? Os prós é que realmente tu tens uma vida mais organizada, tu consegue planejar melhor as tuas atividades diárias, tu consegue determinar um objetivo a ser alcançado. Então, vai organizando, né, as metas a serem alcançadas até chegar no objetivo final. Então, acho que esse é um ponto positivo. O ponto negativo é quando você se engessa.
Então, o ideal, como tudo na vida, é a questão de equilíbrio, né? Então, a gente tem que realmente tentar buscar o equilíbrio entre a disciplina para alcançar determinados objetivos, mas ponderar também toda hora que aparecer uma situação que necessite algum ajuste de rota, né? Então, a consciência em relação a essa, né, a esse equilíbrio, a essas duas medidas, eu acho que é o ponto principal em relação a isso. Acho que o principal é a gente respeitar as diferenças, é respeitar a história de cada uma. E eu acho sim, eu acredito na união, né? Porque, querendo ou não, se a gente reconhece, né, que a gente tem essa luta, essas dores, a gente se fortalece, né? E isso é em qualquer grupo, né? Então, a partir do momento que eu enxergo e compreendo que se eu aceitar, né, as diferenças, mas me unir a um único propósito, eu acho que eu tenho resultados melhores. Então, eu acredito sim e busco sim uma maior união entre as mulheres em prol de um objetivo comum. E qual é esse objetivo? É realmente a gente ter uma maior respeito, né, em diversas situações que eu acho que a luta, né, pela igualdade das mulheres, ela ainda é muito recente e ela, por mais que tenha evoluído ao longo desses anos, ela ainda assim encontra algumas dificuldades. Então, eu acho que a partir do momento que se há essa consciência e que se há essa união pela busca desse objetivo, a gente tem, sim, muitas chances de alcançar melhores resultados.